este programa facilita-me fazer desenhos completamente à escala. Neste caso podem ver aqui o tipo de papel, portanto, que depois será impresso em papel, é o tipo A0, que é só feito em casas especializadas de impressão de projetos e tudo mais. Poderia fazer em A3, A4, por aí fora, mas só que obviamente não ficava à escala. Assim faço à escala em A0 e depois posteriormente vou ao pormenor e, se precisar de imprimir algumas folhas, converto isto em A3, que depois já vou explicar mais para a frente. Pronto, este desenho está feito em várias partes, está dividido em corte, portanto em planta, portanto, com o perfil aqui e aqui em planta. Portanto, também existem pormenores que eu destaquei para poder depois fazer mais pormenorizado. Existem pequenos pormenores que estão destacados exteriormente, não é? Portanto, isto é uma guitarra portuguesa tipo Coimbra. Eu chamo tradicional porque eu fiz também um outro desenho em que, em vez de levar as travessas normais, tradicionais, eu numa próxima vou fazer uma experiência e vou fazer com o chamado leque, aqui com as travessas como se põe nas guitarras, as guitarras clássicas. Eu vou depois fazer um teste desses, vamos ver se funciona. Este é o método que toda a gente utiliza na guitarra portuguesa tradicional, para ter aquele som característico. Mas quem sabe não poderá vir a ter melhor som com um leque, com as travessas em leque, portanto, dispostas de outra forma para poder vibrar melhor a madeira. Esta guitarra, por exemplo, estão a ver aqui, e eu vou aumentar um pouco. Isto demora um pouco porque este computador é um computador antigo, não é? E então isto é muitos cálculos que tenho que fazer. Esta zona mais escura aqui é uma zona que está em degradê. Em degradê em termos de cor, mas vai ser feito também em termos de espessura. E porquê? Porque a minha guitarra vai levar uma grossura do tampo maior aqui na zona central do que aqui junto às bordas, às ilhargas, as bordas ou não. Aqui está com 3 mm, depois vai baixando 2,7, 2,5, 2,3, 2,1, por aí fora, que isto é feito depois raspando com um vidro ou com um raspador, para lhe tirar espessura. As travessas estão aqui, estas em tom cinzento, são as do fundo, e por isso não tinha que fazer um outro desenho lateralmente, e era mais outra folha, fiz isso sobreposto, e onde reparar que existe, por exemplo, aqui uma situação em que uma das travessas está inclinada. Aqui a distância entre a travessa de baixo e a travessa do meio existe, de um lado tem 40 mm, mas do outro lado tem 47. Isto para quê? Para permitir, porque este lado aqui é onde estão os agudos, como está escrito, e aqui serão os graves, as cordas graves, é para permitir que a vibração deste lado da madeira seja maior, a área seja maior, portanto vibre com uma frequência mais larga. Eu não vou explicar isto tudo ao pormenor neste momento, vou só explicar como é que eu mais ou menos desenhei isto. Tenho aqui um taco de fundo, já tenho aqui até simulado um atadilho onde se prende as cordas em baixo, a largura da boca, por aí fora. A localização está precisa. Isto foi baseado numa outra guitarra que eu consegui ter acesso e consegui tirar as medidas exatas.
de um grande construtor, que não vou divulgar quem é, agora que não interessa. Aqui o pormenor do fundo, que é esta parte sublinhada, que é mais estreita do que obviamente o tampo. Até tem aqui um pormenor da decoração, tem os filetes decorativos, que nós depois no final vamos criar aqui uma área onde vai ser aplicada a parte de decoração. Eu tenho aqui a escala, à escala, portanto é uma escala que tem uma medida de um tiro. O tiro é a distância entre a parte de cima, que é o pente, ou pestana, até cá abaixo, onde vai ser posto a ponte, que é uma ponta em osso. Tenho as medidas todas para quem quiser, pode recortar isto, colar em cima da escala, para fazer os cortes os rasgos, para pôr os trastes, mas também tenho aqui a medida correta. Aqui uns pormenores do corte, em corte do braço, com a altura específica, e onde reparar que aqui no braço eu pus isto demora um pouquinho, o braço vai ser reforçado. Eu já num outro vídeo mais à frente vos mostro esta faixazinha aqui cinzenta escura, é uma fibra de carbono que eu vou incorporar. Para tal fiz um rasgo com 4 por 6, que é a medida da fibra de carbono, com 6,2, onde isto é encaixado aqui dentro e colado. Depois posteriormente leva aqui a escala, que neste caso é uma escala com 125 mm de raio, que há pessoas que gostam com mais, outros com menos. Esta é que eu vou fazer. Provavelmente até vou fazer um raio composto, como podem ver aqui em cima. O raio aqui em cima junto à pestana é de 110 e aqui em baixo 125. Isto é alguns conselhos que alguns luthiers foram dando, e eu escolhi o que eu pensei que era mais agradável em termos de manuseamento na própria guitarra. Do pormenor da cabeça, aqui a cabeça, as medidas que eu tenho aqui na cavidade que vai levar o leque são umas medidas que o construtor do fabricante dos leques, o Paulo Givaz, me deu. E então esta cavidade para o leque, se for outro fabricante, as medidas poderão ser um pouco diferentes. Isto é só depois de termos o leque é que vamos pôr estas medidas. Temos também um pormenor do taco. O taco é aquela parte que faz a união do braço, a união do braço até ao corpo. E são pormenores, onde começa o 12º traste, o 10º também, as medidazinhas todas. Isto eu depois recorto, coloco em cima da madeira e vou desbastando até fazer isto. Deste lado tenho aqui medidas também da cabeça, e também, obviamente, há aqui um pormenor que eu gostava de falar. As pessoas perguntam-me porque é que eu optei com os 3 graus de inclinação. Estes 3 graus aqui é a inclinação do braço propriamente dito, portanto todo o braço em relação à caixa. Isto tem a ver com a altura que nós vamos dar, portanto o bombeado, o arredondamento do tampo, que eu aqui um pouco mais abaixo já vos vou mostrar. Isto, a relação dos graus aqui tem a ver com a altura que a gente opta pelo sítio onde vai ser colocado
onde vai ser colocada a ponte. Tem aqui também uma inclinação de 17 graus, neste caso, esta guitarra que eu estou a construir, o braço vem pré-esculpido, ou seja, esta zona toda já vem pré-esculpida, com aquela inclinação, que é feito por um entalhador, um artista autêntico, que faz volutas de guitarras portuguesas com formas lindas, uns com formas humanas, outras, uma coisa extraordinária, que é o José Carvalho, que me vendeu este braço pré-talhado, claro, em bruto, toda esta zona aqui, depois estarei eu a fazer. Aqui podem ver que eu, inclusive, há muita gente que não o faz, mas eu vou fazer aqui uns reforços. Estas partes aqui, estão a ver, são reforços nas laterais. Aqui deste lado não se vê, mas vão ficar precisamente por cima das travessas. São os reforços para a madeira eventualmente não estalar e dar-lhe mais reforço, que é a localização das travessas, a boca, aqui a localização também da ponte. Como vem aqui, há um apontilhado, que é a tal travessa que neste lado vai ficar inclinada, que a distância vai ficar diferente, vai ficar mais para baixo no lado dos agudos. E depois aqui o pormenor do fundo, portanto, onde leva um taco, onde vai, obviamente, ser estruturado as duas, como direi, as duas ilhargas vão ficar coladas aqui. Tenho aqui também as travessas, que não são todas iguais. Obviamente, na zona junto ao tampo, junto ao braço, tem um raio maior, no meio tem um raio menor e no fundo, portanto, já na parte de baixo, um raio um pouco maior. Isto para quê? Para este abaulado, não vai ser todo o tampo, o abaulado vai progressivamente baixar de 1050 de raio para 4000 e para o fundo a mesma coisa, num raio de 2000. Há quem faça no tampo um raio diferente do fundo. Eu pessoalmente vou fazer igual tanto no fundo como no tampo. E depois aqui tem portanto, uma descrição, tem um menu, como se possa chamar, das características do instrumento: comprimento do tiro 468, comprimento da escala, largura maior, por aí fora, o tipo de materiais que são utilizados, as madeiras, uma abete dos Alpes, mogno, osso de camelo para a ponte, e o acabamento em goma larga. O fabricante que eu vou optar, o fabricante do leque Atadi, será o Paulo G. Vaz. Pronto, e isto é para fazer uma impressão, uma escala 1:1, impressão em A0. Pronto, tenho aqui os meus contactos, se alguém quiser me contactar. Eu não sou, e devo dizer desde já, não sou nem mestre, nem luthier, sou apenas um aprendiz, mas com toda a força de vontade estou a tentar fazer uma guitarra portuguesa e isto, pretendo com isto mostrar-vos as dificuldades que a gente encontra quando não tem um mestre. Eu vou-vos mostrar aqui um pormenor que já me pediram. Eu só vou passar este desenho a alguém alguma vez quando ele estiver completamente testado, ou seja, quando isto passar do papel para a madeira e toda a construção. Os acabamentos depois são um pouco importantes, mas quando toda a construção da madeira estiver correta e eu vir que o que está no papel é o mesmo que bate certo com a madeira. Mas já me perguntaram onde é que eu arranjei estes desenhos. Uma forma que vocês têm num vídeo a seguir, que eu não recordo
passe colado numa madeira de contrapacado, ou MDF. No meu caso é MDF, são duas placas para ficar mais grosso. Eu pus este desenho, isto é metade só, mas como vão reparar aqui, isto está em A3, aqui onde está a setinha já é um A3, que já é mais fácil. Qualquer papelaria tem uma impressora a laser que faz isto. Então dividi isto em duas páginas, a página 1 e a página 2. A página 2 tem, obviamente, a outra parte que falta aqui embaixo, é a continuação. Ele agora não está a querer abrir, não sei porquê, mas deve entender. Pois, não quer abrir. Página 2, página 2. Isto está muito lento, é um computador antigo, não tem memória suficiente. Eu estou a trabalhar com o programa de gravar. Pronto, cá está, página 2. Portanto, isto é simples. Vocês pegam um pouquinho de fita adesiva, colam junto esta parte com a outra, a página 1, com esta, colam por trás, depois recortam isto com uma tesoura, colam em cima da madeira com um spray de cola, são sprays baratos, sabendo aí nas casas da especialidade, e põem um spray. Se puserem dos dois lados, na madeira e no papel, e esperarem 10 minutos, 15, quando colarem, aquilo fica colado para sempre. Se puserem só no papel, aquilo cola provisoriamente, depois podem tirar. Mas isto, como é uma forma, é pouco importante. Depois, isto tem aqui uns furinhos, que depois no vídeo a seguir onde reparar que isto é para fazer uns furos, para pôr uns grampos para segurar as ilhargas. E aqui, claro que isto não abri, esta parte, esta zona mais escura, é aberto para a gente poder, para ficar mais leve. E depois, se a gente eventualmente quiser prender um grampo aqui de um lado ao outro, é mais fácil. Estas é as medidas que eu vou utilizar e já estão quase testadas, mas também não vou passar para já a ninguém. Pronto, meus amigos, tenho ainda um outro fecheiro que eu fiz também em formato A3, como podem ver aqui, é formato A3, que tem os pormenores das travessas que eu vou fazer, e também os pormenores do taco. A gente recorta isto, cola em cima, e portanto depois vai com formão e com grosas e limas. Dá um pouquinho de trabalho fazer esta parte, mas é a parte mais importante, que é que segura toda a estrutura da caixa com o braço. Meus amigos, muito obrigado. Fica assim o vídeo. Depois, esta é uma introdução. Depois, com os outros vídeos seguintes, vão ver o que é passar do papel para a madeira. Muito obrigado e bem-aja a vocês que estão a seguir. Se quiserem, subscrevam o meu canal e façam um like para ajudar a ter mais visualizações. Muito obrigado e podem partilhar o meu canal. Um abraço, até mais.